Olá, estamos mais uma vez aqui no quadro Professor Jefferson Responde, onde eu respondo as dúvidas que vocês enviaram aqui para o meu WhatsApp. Então vamos começar aqui com o Fabiano. Nosso amigo Fabiano, ele falou a seguinte questão. Opa, professor, obrigado, não tinha notado esse detalhe, eu tinha ajudado ele em outra dúvida aqui, né? Então, sempre que no enunciado da questão estiver como a taxa capitalizada no mesmo período que é expressa, eu já tenho uma taxa efetiva. E aí era para o período para frente, que é só usar potenciação e para trás radiciação, correto? O que o Fabiano quis dizer aqui então, amigos? A gente está falando de um exercício de taxa efetiva e taxa nominal e também de taxa equivalente. Então a gente lembrou aqui, né? Eu lembrei ele acho que foi ontem até, e estava no quadro também, né? Que a taxa efetiva é aquela que é expressa no mesmo período que ela é capitalizada. Então, por exemplo, nós temos uma taxa expressa de 10% ao ano, capitalizada anualmente. O problema nem vai dizer capitalizada anualmente, vai só estar dizendo ali que é uma taxa de 10% ao ano, né? A gente já vai entender então que é capitalizado anualmente. É uma taxa efetiva? Exatamente, é uma taxa efetiva. Quando que é uma taxa nominal, que é uma taxa que não é efetiva? É quando aparece a palavra capitalização em um prazo diferente do que está expresso. Então, por exemplo, se aparecer 10% ao ano capitalizado mensalmente, aí sim nós temos uma taxa nominal. Alguma coisa está errada. Então, cuidado só, na hora da prova ali, pode aparecer, só porque está escrito capitalizado, como estava nessa questão aqui, a gente confunde e fala, poxa, não é uma taxa nominal? Não necessariamente. No caso dessa questão era uma pegadinha. Estava escrito 5% ao semestre, capitalizado semestralmente. Então, está no mesmo prazo. Então, é uma taxa efetiva, tá bom? Foi isso que o nosso amigo aqui falou. E qual então é a dúvida dele? Ele está pensando aqui, perguntando se de fato, quando a gente já tem uma taxa efetiva, a gente usa a potenciação para frente e a radiciação para trás. É exatamente isso. A gente sempre vai ter que fazer para encontrar agora, já tendo a taxa efetiva, taxa nominal não vai ter taxa equivalente, tá? Agora a taxa efetiva, ela tem uma taxa equivalente, que é o quê? É uma taxa que no mesmo prazo vai produzir o mesmo efeito. Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma taxa que ao mês, se ela for ao semestre, qual que seria o número, qual que seria esse valor que geraria o mesmo montante? Isso que é a grande questão da taxa efetiva. E o nosso amigo aqui está coberto de razão. Se a taxa equivalente que a gente quer encontrar, ela é anterior, ou seja, no passado, é para menos, né? Na verdade, a gente tem que usar, então, a radiciação, que é a raiz. Então, por exemplo, se nós temos ali a taxa ao ano e nós queremos diminuir o prazo, né? De ano para mês, nós vamos usar a raiz. E a raiz de quanto? De quantas vezes o prazo menor cabe no maior. Nesse caso, um ano tem 12 meses, então a gente vai usar a raiz de 12, tá? Agora, e se for o contrário? Nós temos a taxa mensal e queremos achar a taxa equivalente anual. Nesse caso, é o contrário. A gente vai ter que, novamente, quantas vezes o prazo menor cabe no maior? 12, né? Continuamos tratando com ano e mês. Porém, agora não usamos a raiz, mas sim a potência. Então, nós vamos fazer esse valor, a potência, elevado a 12, tá? Então, eu vou só confirmar aqui para o meu amigo que ele pensou certinho e dar os parabéns para ele. Olá, Fabiano, tudo bem? Professor Jefferson, prazer falar com o senhor novamente. O senhor está coberto de razão, tá? É isso mesmo, então. Se o prazo já der a taxa efetiva, o cálculo que a gente vai fazer é justamente esse, da raiz ou radiciação e da potência, tá? Então, exatamente como o senhor falou, a potência se for para um prazo menor para um prazo maior e se for de um prazo maior para um prazo menor, nós vamos ter a raiz, tá bom? É um prazer ajudar o senhor nessa grande conquista. Qualquer outra dúvida, siga sempre contando comigo. Aí agora aqui nós temos a Mi, né? Não tenho o nome completo dela aqui. Tenho na matrícula, mas aqui no WhatsApp estou sem, tá? Ela pergunta, na verdade, ela não está conseguindo localizar aqui na plataforma, né? Ela acabou de iniciar o curso. E ela recebeu um e-mail aqui de boas-vindas, onde eu falo o seguinte no e-mail.
Você viu meu vídeo Comece Aqui, onde eu dou 5 dicas para otimizar seus estudos? Nesse vídeo eu trago 5 princípios essenciais para descomplicar seu estudo e aumentar muito suas chances de aprovação no exame. E ela não está encontrando, tá? Então eu vou ajudar ela a encontrar e vou aproveitar e falar um pouco do que está nesse vídeo, tá bom? Vamos lá! Olá, amigo Gonçalves, tudo bem com você? Prazer falar novamente com a senhora. Não é novamente, eu vou refazer aqui porque eu não falei com ela antes. Vamos lá então. Olá, amigo Gonçalves, tudo bem com a senhora? Um prazer falar diretamente com você. Aqui é o próprio professor Jefferson e que a senhora aqui perguntou, né, sobre a aula Comece Aqui, que na verdade são dicas que eu dou ali para melhorar os seus estudos, né, para ter mais eficiência nos estudos. Essa aula está logo acima de todas as outras aulas, tá? Se a senhora for no menu de navegação do curso que fica ali no lado direito, a senhora vai conseguir rolar a sua tela ali, essa navegação para cima, e será a primeira de todas as aulas, tá? Exatamente, chama Comece Aqui, por isso mesmo ela está lá como primeira. Ali eu falo um pouco como o curso funciona e eu também dou grandes dicas de estudo que depois eu continuo dando durante o próprio curso, tá? Durante o curso, como resolver exercícios, na hora do simulado, mas ali eu dou dicas que você vai levar por todo o curso, tá? Como, por exemplo, por que focar no estudo de curto prazo, o que fazer quando dá branco, o que fazer se só uma das matérias a senhora está com dificuldade. Então realmente não perca, tá? Se a senhora mantiver essa dificuldade para encontrar, a gente pode verificar se tem algum erro, tá? Nesse caso, a senhora, se puder se sentir à vontade, me manda uma imagem da sua tela, um print da tela, que a gente consegue ver aqui se realmente está tudo certo ou, se for o caso, ajudar a localizar, tá bom? É um prazer ajudar a senhora nessa grande conquista. Siga contando comigo. Vamos para a última de hoje aqui, meus amigos. Selecionada aqui pela minha equipe foi a do Lennon. Vamos ver o que o Lennon precisa aqui. É matemática financeira de novo, é uma das coisas que as pessoas têm mais dúvidas. Ele fala o seguinte: eu sou uma pessoa de exatas, mas a parte de matemática financeira me deixou meio bugado. Eu tenho o costume de fazer conta de cabeça para ver se consigo realmente entender o raciocínio por trás da conta. Mas a parte dos juros me embolou. Na parte dos juros mensal, é sobre o valor total ou sobre a parcela? Nesse mesmo caso, me embola ainda mais na parte do sistema de amortização saque. Bom, aqui para o Lennon, o que eu vou fazer? Eu vou esclarecer pontos gerais para ele, mas o melhor, claramente aqui, ainda mais em matemática, é a gente resolver algum exercício junto. Então, eu vou sugerir para ele enviar exercícios que ele está em dúvida e a gente resolve junto. Mas vou ter que falar para ele que, no caso aqui de matemática financeira, que é o que cai na prova, é bem difícil fazer a conta de cabeça, né? É legal ali fazer, digamos, uma vez ou outra à mão mesmo, né? Usando a conta e tal, para a gente entender o raciocínio por trás. Agora, de cabeça é bem difícil, tá? Então vamos falar aqui com o nosso amigo. Olá, Lennon, tudo bem com o senhor? O professor Jefferson aqui, um prazer falar diretamente com o senhor sobre esse caso da matemática financeira. Muito legal mesmo saber que o senhor é de exatas e tem o costume, né, de estudar resolvendo as contas de cabeça. Isso é uma habilidade realmente muito boa, né? Entender o raciocínio por trás. Eu também gosto disso, mas no caso aqui de matemática financeira, justamente aqui pelo ponto que o senhor falou dos juros, né? Ele é um pouquinho complicado mesmo, tá? Eu indico, inclusive, que nem use a calculadora normal, tem que usar a calculadora financeira mesmo, tá? A HP12C. Eu vou responder aqui as suas duas dúvidas principais, que é sobre os juros, mas acredito que o mais fácil, Lennon, seja na prática. O senhor pode ficar à vontade para me enviar aqui uma ou duas questões que o senhor está em dúvida e a gente resolve juntos, né? O que o senhor acha? Mas respondendo aqui, sobre os juros mensal, é sobre o valor total ou o valor da parcela? Nenhum dos dois, tá? Ele é sobre o que nós chamamos de saldo devedor. Então, o valor da parcela, na verdade, a parcela ele está pagando um pouco dos juros e um pouco da amortização. Ou seja, a parcela você está pagando os juros daquele mês, que é o aluguel do dinheiro, e também devolvendo parte do dinheiro. Ou seja, cada parcela que você paga de financiamento, você está devolvendo uma parte do dinheiro que você pegou, e daquilo que você não está devolvendo ainda, tem que pagar aluguel. Você está usando uma coisa que não é sua, o dinheiro, né? Assim como no caso de um carro, no caso de uma casa, ou seja, se não é nosso,
a gente tem que pagar o aluguel. Então o dinheiro é a mesma coisa, tá? Então os juros, então, ele vai recair sobre o quê? Sobre o valor ainda não pago, que é o que chamamos de saldo devedor. Então, por exemplo, o senhor tem uma dívida de 10 mil, já devolveu 2 mil reais, ainda é 8, os juros é sobre esses 8, é sobre o que o senhor não devolveu ainda, tá bom? No caso do saque, também é a mesma coisa, tá? A diferença é que aí o valor da parcela ele vai mudando. O melhor é realmente a gente resolver junto, uma normal, tá? E uma de saque, para a gente ver exatamente como calcula a parcela num financiamento que não é com sistema de amortização e um financiamento ali que a gente resolve facilmente pela HP12C, tá bom? Então, eu aguardo o seu retorno para que a gente, de fato, como o senhor falou aqui, né? Bugou, né? Que a gente faça o contrário aqui, esclareça tudo, tá bom, Leno? Um prazer ajudar o senhor nessa conquista. Fico aguardando o seu retorno. É isso então, meus amigos. Esse foi mais um Professor Jefferson Responde. Se você tem dúvidas, fique à vontade para mandar para o meu WhatsApp. 11 99146 3310. Até a próxima.